Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Graças a Deus, irmãos, dentro da internet, fora da internet, dentro da igreja, para com os de dentro, fora da igreja, para com os de fora, ainda bem que temos muitos e bons crentes cristãos. Na verdade, a maioria daqueles que servem a Deus estão no caminho correto, estão fazendo aquilo que agrada a Deus e estão aborrecendo o mundo, mostrando-se amigos de Deus e inimigos das obras da carne. No entanto, a gente sempre faz alguns vídeos aqui para fazer um alerta e para que cada pessoa faça uma autoanálise para ver como ela está levando a sua vida. Será que estamos todos levando uma nova vida na presença de Deus? Uma nova vida debaixo da graça, dos ensinamentos? Estamos andando no temor conforme Deus requer de cada um de nós? Jesus disse uma vez que há pessoas que são hipócritas. Elas querem tirar o cisco que está nos olhos dos seus irmãos e não se preocupa em tirar a trave que está nos seus próprios olhos. Temos percebido, irmãos, ultimamente, principalmente com o advento da internet, que a gente está cheio de pessoas no meio da igreja, pessoas que se dizem crentes cristãs, que são verdadeiras jornalistas. Tem em casa um jornal particular e a missão é espalhar notícia, seja falsa, seja verdadeira, vai dar ibope, manda bala, irmãos. Isso é muito triste, A gente viver e conviver com isso. Aliás, não é só no advento da internet. Sempre no nosso meio, no meio da igreja, no meio da família, no meio do trabalho, houve o futriqueiro, o mexeriqueiro, o fofoqueiro. Querido irmão, querida irmã, se você notou que existem pessoas dessas te cercando, te cirandando, sai fora dessas pessoas. Ou, se elas vierem te trazer uma notícia, doutrine-as e veja se elas têm coragem de falar aquilo que ela tem que falar de alguém na frente daquela pessoa. É muito fácil a gente não deixar as notícias passarem por nós e serem repassadas por nós. Primeiro, temos que respeitar o nosso próximo. Não podemos permitir que uma pessoa venha trazer uma notícia sem que a outra esteja presente para se defender. Quando acontece com a gente, quando é o nosso nome que está envolvido, a gente não gosta. Então a gente precisa começar a ter força para cortar esse mal que cresce a cada dia mais, principalmente no meio cristão. Olha só o que a gente está vendo na internet. Pessoas futricando, querendo saber as coisas para passar para frente e ainda ganham monetariamente, elas têm lucro. Eu me lembro de um caso, um amigo meu que ainda é ancião na congregação, ele é muito prudente, eu não vou falar o nome dele aqui, é uma pessoa que eu admiro. Um dia, ele estava em uma determinada igreja, chega um irmão para ele e diz assim: irmão fulano, eu tenho uma coisa para falar para o irmão. É acerca de um determinado irmão aí, está acontecendo isso, está errado, a gente precisa dar um basta nisso. Aí o irmão ancião olha lá para o saguão da igreja e quem está chegando? O irmão, do qual esse irmão que estava agora com ele, falando dele. Olha, irmão, então já que a gente tem que resolver,
o fulano acabou de chegar, vamos chamar ele aqui e tudo que você está me falando aqui, você fala na frente dele. Não, 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 irmão fulano, é que me falaram, é que me disseram. Ah, então te falaram, te disseram, então não é uma fonte legítima, você não é a fonte, você está repassando uma notícia que você não sabe de onde isso veio. Irmãos, acabou que tiveram que deixar quieto, né? Porque a pessoa que veio trazer a fofoca não teve condição de sustentar a conversa. Então os jornalistas, com seus jornais, têm causado verdadeiros prejuízos nos seios familiares, nos seios das igrejas, nos ambientes de trabalho. Olha, esse tipo de pessoa é um perigo. E não peguemos esse costume, irmãos, de a gente falar das pessoas, principalmente quando a gente não sabe a fonte, se é verdade, se é mentira. E mesmo se a gente souber, irmãos, tem coisa que não é pra gente mexer, tem coisa que não é pra gente falar, tem coisa que não é pra gente passar e nem repassar, irmãos. Então fica aqui um alerta, vamos fugir dessas pessoas futriqueiras, essas pessoas que têm tempo para cuidar da vida de todo mundo, mas não têm tempo para cuidar da vida delas próprias. É um câncer, é um mal, isso entristece muita gente. E olha, uma conversa mal falada, ela pode destruir a reputação de uma pessoa. Para encerrar, eu me lembro de uma história. Um rapaz falou mal de uma outra pessoa, destruiu a moral dessa pessoa, era uma mentira. Essa pessoa não teve como consertar a situação e precisou, inclusive, mudar de cidade, foi embora, não pôde ficar ali. A mentira foi tão bem construída, teve uma cara tão clara de verdade, que não teve como realmente a pessoa se justificar. O jovem que fez isso ficou arrependido, procurou uma pessoa mais velha, e essa pessoa mais velha disse para ele, era um tempo bem antigo isso, pegue lá o seu travesseiro, naquele tempo os travesseiros eram recheados com penas de aves, sobe no alto de uma montanha, onde o vento é muito forte, rasgue esse travesseiro, né, descostura e deixa as penas voarem. Depois você volta aqui e me fala o que aconteceu. O rapaz foi lá, descosturou ali o travesseiro, deixou as penas voarem para todo lado e foi lá falar pro mago, né, pro sábio, aliás, o que aconteceu. E aí o sábio falou, senhorzinho, agora volta lá e pega pena por pena e volta a rechear o seu travesseiro. O jovem falou, mas como? Foi pena para todo lado, eu não recupero 2%, não acho mais nada. Aí o sábio falou, pois é, o que você falou desse rapaz são como penas, palavras são como penas ao vento. Suas palavras se espalharam e agora não tem como você consertar. A aldeia inteira está pensando que é verdade. Ele precisou até ir embora. O negócio é você encontrar essa pessoa e, no mínimo, você pedir perdão para ela. É por aí que você tenta começar a consertar alguma coisa, pelo menos com a pessoa. Mas a vida dele aqui, você estragou, não tem conserto mais. Então, meus irmãos, eu, como ser humano, agora o irmão Ignaldo falando, esquecendo a história, eu já vi pessoas sendo prejudicadas por mentiras. Eu próprio sou uma vítima. Não falei para vocês? Sai aqui na minha cidade que eu agrido a minha esposa. Tem gente que já acreditou nessa história. Saiu aqui na cidade que eu e o antigo ancião aqui, que Deus até o levou para ele, está dormindo aí, está descansando o sono eterno. Na verdade, né, o corpo, a alma está lá no paraíso, acordadinha, consciente. Mas saiu aqui que a gente dentro da igreja quebrou cadeira nas costas um do outro. Foi uma briga feia. Tem gente que acredita. Quando fui afastado do meu ministério, chegou conversa lá nos mais velhos. Que eu faço isso, que eu faço aquilo. E as pessoas acreditam. Mas graças a Deus,
né? E eu ainda consegui, fazendo um trabalho aqui, mostrar que a minha reputação é boa, mas tem gente que não acredita ainda. Tem gente que espalha aí que eu sou divorciado da minha esposa, que nós não moramos juntos mais. E é assim, meu irmão. São os jornalistas com os seus jornais. Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Orar por eles, perdoá-los e continuarmos a fazer a nossa parte. Se alguém vem trazer conversa do seu irmão para você, se você não tiver força de cortar, pelo menos não passe para frente o que não pode ser provado, o que não deve ser passado. Não cabe a nós apontar o dedo, fazer julgamento. O certo, irmãos, é, se há um assunto realmente grave, de relevância, é convidar a pessoa que está te fofocando, que está te transmitindo algo, a chamar a outra parte, para que assim ela com coragem fale na cara do outro. É claro que infelizmente as pessoas não têm essa condição, né? Ninguém pede para fazer isso. Pelo menos não vamos repassar uma mentira para frente com cara de verdade. Fica aqui o alerta. Deus abençoe a todos.